você disse que tinha novidade para trazer. A novidade é o seguinte, né? Eu estava conversando com uma pessoa agora à tarde que me disse o seguinte: professor, eu ouvi você falando ontem numa entrevista que existem motivos para o rompimento do contrato. Então, essa é outra coisa. Pessoal, eu sempre uso como exemplo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, por motivos bem menores, o governo do Rio se posicionou com apoio da Assembleia Legislativa, fez um projeto de lei e a Assembleia votou para que a Odebrecht não administrasse mais o Maracanã. Interessante. E se você pegar o que aconteceu no Rio, não é nem perto do que acontece aqui. Então vamos lá. O que a gente tá falando agora há pouco, Diego, para quem está nos assistindo entender a gravidade da situação. O contrato que foi feito lá atrás estabelece que se a Minas Arena não tiver o lucro esperado mensalmente, o governo do estado então tem que colocar dinheiro ali para que ela possa atingir aquele teto. Então, por isso, pessoal, durante a pandemia, a Minas Arena teve lucros exorbitantes, porque não tinha jogo, não tinha show. Parado. Mas o contrato recebia da mesma forma. Obrigava o Estado a pagar a Minas Arena. Esse é o motivo para rompimento do contrato. Dentro do direito administrativo, isso chama encampação. Quando você tem provas cabais, provas contundentes de dano ao erário público. Então, por si só, isso seria o motivo. De olho nisso, e sabendo que nós estamos mexendo nesse vespeiro, eu recebi a informação que um dos maiores grupos de administração de estádios do mundo estaria pronto, se o governo do estado quiser, para assumir a administração do Mineirão. Se houvesse esse rompimento... Exatamente. Uma das maiores empresas do mundo. Topa entrar. Que eu não posso falar o nome aqui, mas em breve vocês vão saber. Sim. Porque ela vai entregar uma carta de intenção nos próximos dias. Seria a W Torre, professor? Diego, não sei, né? Quem sabe? Quem sabe? Uma informação importantíssima. Muito importante. Importantíssima. Você imagina, por exemplo... Aqui em primeira mão para você. Foi agora à tarde, viu, gente? Você imagina, por exemplo, a Minas Arena está em meio de uma possível abertura de CPI, com toda essa pressão, e aí você recebe ainda uma intenção de uma administradora séria, renomada, uma das maiores do mundo, querendo administrar o Mineirão. E aí tira também essa história de que o Cruzeiro está querendo levar o Mineirão, e está querendo levar vantagem. Eu conversei com o senhor do Cruzeiro, com o Gabriel. Em nenhum momento o Cruzeiro se manifestou em relação a isso. Nós queremos administrar o Mineirão. Não, pelo contrário, nós queremos jogar no Mineirão. Inclusive, o contrato lá atrás, que foi aquele contrato de exclusividade com o Cruzeiro, ele era vantajoso. Tá, só pra gente não atropelar o assunto, então peraí, porque eu quero falar desse primeiro contrato feito em 2013. Essa empresa, isso é uma informação, ela vai apresentar uma intenção? Vai apresentar uma carta de intenção. Por que isso é importante? Porque quando você tem isso, você tem por parte do Estado a seguinte segurança. Opa! Se a gente romper o contrato com a Minas Arena, o Estado não vai ficar com essa bomba. Amanhã... Porque o medo do Estado é isso aí, é igual acontece com o Mineirinho. O Mineirinho ficou muito tempo parado, e agora passou, né? Agora passou, onerando o Estado, entendeu? E o Estado não conseguindo atender a demanda da população, nem cuidar do bem. Mas isso aconteceria só em caso de rompimento de contrato, né? A empresa não estaria disposta a pagar a multa para tirar a Minas Arena, no caso. Se quisesse... mas pelo caso aí tem quebra de contrato, motivos... Aí depende muito dessa questão de qual seria o valor indenizatório. Porque essa é outra divergência que existe, né? Nós ouvimos, por exemplo, que 400 milhões hoje, no entendimento da AGE, seria o suficiente para a Minas Arena montar um acampamento e ir embora. A Minas Arena fala em 1 bilhão. Eu vi isso aí, 900 alguma coisa, quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. E aí, quando a gente faz as contas, peraí, 1 bilhão já foi pago? Sim. Que até esse exato momento é 1 bilhão e 54 milhões que o Estado já colocou ali na Minas Arena. Mas, Leandro, respondendo a sua pergunta, existem alguns motivos dentro de uma PPP, uma parceria público-privada, que podem levar ao rompimento de um contrato. Uma delas, se ficar provado que esse contrato ele foi direcionado e beneficiou algum tipo de ente
algum tipo de pessoa física ou jurídica. Isso não dá para a gente provar. Sim. Só uma CPI. Nós temos suspeitas, desconfianças, e aí a CPI seria interessante para provar isso. Segundo, rompimento de um contrato dentro do termo do direito administrativo, que é a encampação. Que seria o quê? Quando você consegue provar que esse contrato causa dano ao erário, que ele é lesivo ao interesse público. E o interesse privado está se sobressaindo sobre o interesse público. Isso está mais do que provado. Sim. Isso aí você não precisa nem de CPI, tá? Para provar isso, você não precisa nem de CPI. Porque vamos lá, gente, vamos falar de números aqui, para as pessoas entenderem a gravidade da situação. 1 bi e 54 milhões. Dinheiro. Tá? 1,5 bilhão. 1 bilhão e 54 milhões. 1 bilhão e De 54. repasse. Mas vamos lá. O que daria para fazer com esse recurso? Nossa. 4 hospitais regionais de grande porte. O Hospital do Barreiro, que para mim Referência. é referência de hospital 100% SUS. Não sei se vocês conhecem lá. Inclusive, quem não foi, vai lá fazer uma visita para ver o que é um hospital público de qualidade. 280 milhões custou aquele hospital. Daria para contratar a minha área da sua mãe, 35 mil professores. É muita coisa. 1 bilhão e 54 milhões daria para recapear todas as estradas que estão destruídas pelas chuvas do início desse ano. Aí, detalhe, gente. Eu fiz esse levantamento. A gente precisa ter responsabilidade com a coisa pública. Pedir para o pessoal que eu confio aí do Fisco aqui de Minas Gerais fazer uma conta simples. Se esse contrato se mantiver, quanto que o Estado vai pagar para a Minas Arena até 2037? 850 milhões. Daqui a 2037, se continuar o contrato com a Minas Arena, o Estado vai mais 850 milhões. Aí vão ter 2 bilhões quase. Quase 2 bilhões. Fora o que foi gasto na reforma do estádio. E o importante, vamos daqui uma semana, 15 dias, ter uma carta de intenção de alguém forte dizendo: eles não querem? Eu quero.